Lessa, Orígenes Lessa, é uma figura muito importante da cultura brasileira. Por dois pontos importantes, duas águas que ele trabalhou profundamente. A primeira água dela é a literatura. Obviamente ele é um autor que deixou uma obra importante, não só, né, para público adulto. Claro que o livro mais falado é O Feijão e o Sonho, que teve adaptações para televisão, né, para novela, telenovela. Foi muito considerado na época, quando foi lançado, teve muitas reedições, era um livro muito popular nesse sentido. E era um livro que tematizava justamente a literatura, num tempo muito distante do hoje, né? Porque o feijão era a necessidade de você ter a comida, trabalhar, e o sonho era o sonho de ser escritor, que não rendia a um escritor. Né? Na época em que o Lessa escreveu esse livro, as condições, né, mínimas de sobrevivência. Então a atividade literária é uma atividade secundária. Isso tem a ver com essa segunda água importante que ele né, fez fluir na nossa cultura, foi a publicidade. Ele foi um grande publicitário marcante, que galvanizou todo o conhecimento de uma geração. E a propaganda foi justamente a atividade dele que, vamos dizer assim, financiou a própria vida literária. Porque uma vez que a publicidade dava o feijão, ele podia sonhar, ele podia escrever a literatura que efetivamente era aquilo que ele tinha muita paixão. O Lessa, nas entrevistas que ele deu, né, a gente tem algumas, é incrível como ele vivia o dia inteiro na agência, mas ele encontrava espaço para escrever as obras dele, os livros de contos, os romances, e era aquilo que ele era apaixonado em fazer, ele era louco por literatura. Então se conhece muito o Lessa como um escritor. Né? Então ele se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras, ele, como eu lembrei, ele escreveu para adultos, né, romances, livros de contos e também depois para literatura infanto-juvenil. Então ele, é claro, ele tem uma carreira também super importante dentro da literatura. As obras dele continuam, seguem, são republicadas, tal. Tem muito interesse, né, em se conhecer e que elas têm quem dialogar, né, com o público novo que vai chegando, né, as novas gerações vão também acompanhando. Mas na área publicitária, muito pouca gente sabe que ele foi um sujeito muito importante e que deixou uma obra também que pensava a publicidade. Ele foi foi considerado, né, o publicitário mais importante da época em que ele viveu. Trabalhou nas grandes agências, inclusive ele era o diretor de redação da agência principal nos anos que ele atuou, que era a JWT, a Thomson, né, que a gente chama, do Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, onde tinha os maiores negócios publicitários. Então essa é algo importante, por quê? Porque a publicidade do tempo dele depois começou a se espraiar, né, numa sociedade de consumo que se alargava para a cultura popular. Então a publicidade começa a trabalhar muito fortemente com os textos culturais da época. Ela dialoga, ela mobiliza textos culturais para os seus materiais. Ou seja, a obra-prima da publicidade são os textos que circulam numa determinada sociedade em um certo tempo, né? Então o Lessa faz isso com muita competência, faz campanhas brilhantes na época dele, e também ele, dentro dessa área publicitária, ele passa a pensar na publicidade. Ele não é só um cara que é um, digamos, um intelectual orgânico, como se diz, né, no estudo do Gramsci. Ele, além de trabalhar como publicitário, né, diretor de redação, comandando outros redatores, ou seja, a parte da cozinha, realmente a parte que criava nas agências, parte onde havia o maior talento artístico, ele escreve sobre a publicidade. Uma das coisas mais importantes que ele faz é escrever um texto sobre a cidade de São Paulo, em 1868, é o retrato da cidade a partir de anúncios que tinham sido publicados nos jornais desse ano. Ou seja, eu posso entender a sociedade por meio da publicidade. E depois ele vai também escrever, durante 3 ou 4 anos, colunas numa revista que era famosa na época, que falava sobre o universo da publicidade, chamada Publicidade e Negócios. Ela se abria um pouco mais também para marketing, que não tinha esse nome ainda na época, para mercadologia, vamos dizer assim, para o comércio. E aí ele escreve quase uma centena de textos falando sobre o Brasil, sobre injustiça social, sobre política. Mas boa parte, obviamente, dessa
coluna, da produção dessa coluna, ele vai escrever sobre literatura e especificamente, porque a revista chama-se Publicidade e Negócio, sobre o fazer criativo na publicidade. E aí são textos fantásticos. A gente organizou um livro depois para selecionar os artigos mais geniais que ele escreveu na época e que continuam valendo como ensinamentos da publicidade. São meio que, entre aspas, verdades que não foram derrubadas com o tempo na publicidade. E a gente fez uma seleção desses livros chamada A Propaganda e o Sonho. A narrativa, justamente do Lessa, é uma narrativa que se apoia na oralidade, se apoia no contar as histórias. Isso advém de um cara que nasceu em Lençóis Paulistas, isso advém de quem nasceu no interior, como eu nasci em Cravinhos. A gente conta histórias e as cristaliza por meio da escrita, então, né, fazendo a literatura, porque a gente ouviu muitas histórias. Então, o mundo que nos foi contado por meio de uma voz, numa conversa, um diálogo, no dia a dia das pequenas cidades, ele tem muito dessa ideia de você ir um pouco direto nos assuntos, você trabalhar com determinado léxico, de você saber fazer os diálogos, de você construir a história sem muita complexidade, o que não significa que ela seja simplista, né, ou simplória. É preciso ser simples, né? Bom, Machado de Assis já dizia, né, dificuldade de chegar ao simples. Então, acho que o Lessa, ele traz histórias cujos enredos, eles não têm aquela engenhosidade de trama e tal, mas são enredos possíveis diante de uma sociedade que se vivia, porque a literatura também ela expressa o seu tempo, né? Se aquele tempo acontecia aquelas coisas, ele era um tempo labiríntico, aquilo acaba passando para a obra dos autores. Cada um, obviamente, com sua possibilidade de olhar, com a sua ótica e com a sua miopia, né? Como dizia o Drummond. A gente não olha só com o que a gente, né, tem de visão, mas também com o que a gente não tem de visão, né? Aquilo que nos falta, aquilo que é a nossa limitação. Mas que pode também transformar-se em nosso estilo. A gente pode tirar das nossas deficiências as nossas virtudes, né? Isso que é o que a gente mais encontra nas artes. Então, eu acredito assim que ele levou isso também para, acho que como uma mescla, né, para a publicidade, porque a publicidade sempre foi um discurso social, cultural, amplificado por conta da mídia. Você calibra, você modula um texto publicitário, um anúncio, um comercial, pelo médium. Ele tem que ser reconhecível, decodificado e compreendido pelo maior número possível de pessoas. Você não faz uma publicidade para um sujeito que só lê Guimarães Rosa, que gostaria de entender que não, você faz para o leitor médio, essa é a verdade, porque a publicidade é comunicação standardizada, né? Então isso ele espalha, né? Consegue espalhar. Talvez por isso ele são tão bom publicitário, porque consegue entender o que o outro precisa ouvir, fazendo as escolhas de palavras, sabendo fazer os diálogos, né? Então a obra dele, tanto quanto a publicidade que ele fez, ela tem essa gradação de público, né? Como ele vivia entre os escritores, né, nesses dois universos, ele conseguia, com os escritores mais importantes do Brasil, que ele teve convivência, livros já autografados, e ele levou depois todos esses livros para a biblioteca em Lençóis Paulista, a biblioteca que ele construiu e tal. Era a biblioteca pessoal, mas depois foi cedida, né? Ou seja, também teve uma visão, né, de multiplicador, de mediador de leitura, uma coisa muito generosa, né, de parte dele.